Olá, sejam muito bem-vindos ao Valquíria Melnick Você de hoje. É sempre muito bom, viu? Receber vocês aqui pela Rede TV Paraná no nosso programa de variedades. Hoje eu preparei um programa, aliás, cheio de informações para sua saúde, beleza e bem-estar. Você vai saber quanto a sua alimentação influencia e muito a sua fertilidade, viu? Saiba também por que é tão mais difícil para as mulheres adquirirem músculos mais fortes e mais bonitos. O personal trainer dá as dicas de como driblar essa nossa natureza. E ainda vou te mostrar uma massagem oriental muito interessante, que é a Thai Massage. Um mix de técnicas bem diferentes que relaxa e surpreende. Nosso programa especial de hoje começa agora. Me conta, você está pensando em engravidar? Sabia que a sua alimentação pode ser fundamental no sucesso desse seu projeto familiar? Então presta atenção na entrevista que eu fiz com uma nutricionista. E com quem eu converso hoje é a Ana Roberta Muffoni. Ela é nutricionista funcional. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Valquíria. Prazer estar aqui. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Prazer é nosso receber você aqui também. Ana, conta pra gente. Tem uma influência, então, da alimentação para quem quer engravidar, né? Às vezes está tendo dificuldade, pode ser que o alimento está influenciando, então. Exatamente, né? Primeiro a gente tem que classificar a infertilidade como a tentativa de um ano ou mais em engravidar sem qualquer método anticoncepcional que não gerou uma gravidez. Então, se a gente está nessa condição, a gente já está numa condição típica de infertilidade. E a alimentação ela é chave nesse processo porque ela vai modular os nutrientes, o processo inflamatório e a taxa de radicais livres que a gente tem no corpo, que são dois fatores que estão diretamente ligados com essa questão da fertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Sim, é verdade. Bom, olha só, temos aí uma relação de alimentos que podem trazer aí, de repente, malefício para esse momento de você tentar engravidar e não conseguir? Por exemplo, carne vermelha, com relação a hormônios. Hoje em dia, a gente sabe que para comprar carne vermelha tem toda aquela questão dos hormônios, né? Para a indústria até, a gente sabe, para que o animal desenvolva. Isso afeta, de alguma forma, essa fertilidade na mulher? A questão hormonal da carne, não, tá? Em tese, não. O que vai atrapalhar, na verdade, são marcadores inflamatórios quando se está desequilibrado. Por exemplo, a carne vermelha, ela libera uma substância chamada TMAL, que é extremamente inflamatória no intestino. E o processo inflamatório, quando ele está crônico no organismo, ele faz com que a gente tenha mais dificuldade de engravidar, porque isso altera a qualidade do líquido folicular, né, que é o líquido que fica em volta do ovócito. Isso dificulta o processo de nidação. Então, cada partezinha do processo de ovulação, ela precisa ter um estado mais anti-inflamatório. E daí, no caso, você acha que tem alguma indicação de alimentos, assim, por exemplo, Sim. Orgânicos seria melhor do que... O que a gente tem que cuidar, né, nessa alimentação para a fertilidade? A gente tem que evitar químicas que geram estresse oxidativo, mesmo de produtos muito saudáveis, como verduras e frutas. Então, preferir sempre orgânico, porque essas substâncias elas podem alterar na mulher a parte da ovulação e no homem altera muito a questão da qualidade do esperma, podendo gerar alteração no DNA do espermatozoide. Então, se acontecer a gestação, pode ser que haja inclusive outros problemas depois, né? Porque mexeu na parte do DNA mesmo. Sim. Então, uma alimentação mais orgânica, rica em antioxidantes, frutas e verduras, é comprovadamente benéfica para a fertilidade. A gente sabe também que das carnes, os peixes têm um papel super importante, talvez pela sua taxa de ômega 3 aumentada em alguns casos. E o ômega 3 é uma gordura extremamente anti-inflamatória, então a gente consegue ter esse tipo de benefício. Outra coisa que pouco se fala é a questão dos laticínios. Parece que a gordura do leite também tem um impacto bem positivo nessa questão da fertilidade, por incrível que pareça. Então, um leite integral, um iogurte integral, colocar isso com uma certa frequência. Uma dieta, às vezes, mais mediterrânea, né? A gente pode colocar assim, tem apontado alguns benefícios para homens e mulheres que querem engravidar. Eu até ia te perguntar exatamente isso, se os homens também têm influência nesse processo.
Ai, que bom que você me perguntou isso, Val, porque na verdade, quando a gente pensa em fertilidade, o que acontece geralmente? É uma investigação quase que 100% na mulher, né? E em geral, os homens eles contribuem de 40% a 60% para os casos de infertilidade, então é extremamente homogêneo. E a gente tem que ver muito como é que está essa característica do esperma. E os fatores ambientais, eles interferem muito nessa qualidade. Então a gente tem listado ali os índices de ansiedade e estresse, a questão de fazer ou não atividade física. Então o sedentarismo ele piora muito essa qualidade. O uso de substâncias tóxicas, como por exemplo o cigarro, o álcool, também tem uma interferência nessa qualidade. E a alimentação como base, né? Sim. Então a gente tem que cuidar bastante desses quesitos. Ou seja, não é somente a mulher que tem que cuidar nesse caso, Exato. Né, Ana? E às vezes investigar, né? Se investiga tanto a mulher, não acha, daí tenta 1 ano, 2 anos, faz tratamento e às vezes o problema está justamente na qualidade do esperma. Mas aí, Ana, e aí você me falou aqui alguns alimentos, né, que são extremamente importantes. E o que a pessoa não pode consumir de jeito nenhum nesse período? Sei lá, embutidos, eu não sei, o que prejudica? Tudo que tem, que seja ultraprocessado prejudica, porque além de aumentar processos inflamatórios, vai colocar uma química em termos de conservante, corante, excesso de açúcar refinado, excesso de sal refinado, tudo isso tem um impacto negativo nessa questão inflamatória. E eu gosto de pontuar também que mesmo mulheres que já têm um problema prévio ligado à infertilidade, por exemplo, uma endometriose ou síndrome do ovário policístico, tem benefício de uma alimentação mais anti-inflamatória e antioxidante nesse caso. Ah, sim, não, com certeza, né? E a questão de hidratação influencia? Com certeza, né? Se a gente contar que a gente é quase 80% líquido, né? E a falta de líquido vai ter um impacto, inclusive, na distribuição dos nutrientes, a gente tem que manter sempre o líquido, né, folicular, como eu falei, que é aquele que envolve o ovócito, rico em nutrientes, né? E a gente tem que manter no homem também esse esperma rico em nutrientes. Então, para o homem, a gente sabe, inclusive, alguns nutrientes específicos que não podem faltar na dieta, sendo eles o zinco, vitaminas do complexo B, tanto para a modulação de testosterona quanto para esse espermatozoide ter condição de nadar bem, de ter uma boa qualidade, né? Sim, e quais alimentos a gente encontra, por exemplo, esses minerais que você falou? Então, vamos pelo zinco. O zinco a gente tem bastante em semente de abóbora e girassol, nas castanhas, nos peixes de água fria, né, como salmão, sardinha e atum. A gente tem um pouco de zinco nos vegetais verdes escuros também, na gema do ovo. Então, esses são os principais grupos ligados ao zinco. E as vitaminas do complexo B a gente tem aí no cacau, no levedo de cerveja. O levedo de cerveja não é cerveja, tá? É o que exatamente é retirado da cerveja na hora da fabricação. E me conta o café, a cafeína, já que você falou de líquido, porque a gente às vezes pensa, se é líquido pode tudo. A cafeína, ela acaba auxiliando, acaba prejudicando? Como é que funciona o cafezinho? A cafeína em excesso, ela pode prejudicar, porque quando ela está numa quantidade muito grande para o corpo processar, a gente acaba aumentando marcadores inflamatórios, né? E como eu falei, a inflamação é a base de dificuldades para engravidar, assim como os radicais livres. Então, café moderado não tem problema, o problema é excessivo, quando ele está excessivo na dieta. Sim. Ana, para fechar, a gente sabe aí por informações, né, de especialistas que a obesidade, quando você está num sobrepeso também, isso dificulta o processo, né, de você engravidar. Então, no caso, eu queria que você resumisse assim, uma forma bem básica para o pessoal de casa, como manter o peso, né, de uma forma regular, sem entrar na obesidade, com dicas simples para o dia a dia. Em relação à obesidade, eu quero também pontuar que não é porque você está obeso que você não vai engravidar, mas é mais difícil o processo por causa das questões inflamatórias, o aumento da resistência à insulina, a dificuldade, né, com a gordura que fica em maior quantidade, inflama mais o corpo e dificulta a chegada desses nutrientes. Então, nesse sentido, cuidar muito da saúde intestinal, eu acho importante. Então, uma alimentação rica em fibra, verduras, legumes, carnes de boa qualidade. Eu acho que focaria muito em peixes, colocaria um iogurtinho no meio da tarde, investiria na aveia, nas castanhas uma vez ao dia, um exercício regular, cuidar muito a questão do sono, que também diz muito sobre a nossa questão hormonal para esse período de fertilidade. Então, começar aos poucos a mudar hábitos, você já vai sentir um impacto enorme.
e sempre quem puder preferir os orgânicos realmente nesse período. Que maravilha, Ana. Bom, agora depois dessas dicas aí, vamos ter várias gravidinhas aí contando pra gente os resultados positivos, se Deus quiser. Obrigada, Ana. Volta outras vezes aqui com outros assuntos, tá bom? Obrigada a você, Val. Imagina. Interessante, né, pessoal? Muita gente nem imagina o quanto a alimentação certa pode se interferir no sucesso de uma gestação. E agora vamos ver por que é tão mais difícil para nós mulheres ganharmos músculos. Eu conversei com o personal trainer e ele deu todas as dicas para a gente driblar a nossa genética e garantir mais massa muscular. Veja só. E quem está hoje comigo para falar sobre esse assunto é o Rodolfo Laurentino, ele é personal trainer. Seja muito bem-vindo de novo, Rodolfo. Obrigada pela companhia. Obrigado a você por me chamar novamente aqui para participar do seu canal. É muito bom falar sobre esses assuntos, né, gente? O pessoal que cuida aí da saúde, da beleza, quando tem um bom profissional para falar com a gente. Bom, nós mulheres queremos também, muitas vezes, trabalhar nosso tônus muscular, ganhar musculatura. Comparado com o homem, nós temos uma dificuldade maior, Rodolfo. Por quê? O que acontece com as mulheres? O que acontece é assim, o principal hormônio que vai trazer a massa muscular é a testosterona. Então, quando a gente fala desse hormônio no sexo feminino, a gente fala de níveis muito menores. Né? E quando eu digo muito menores, são bem mais baixos que o do homem. Né? Então, a hipertrofia acontece com uma facilidade muito maior no sexo masculino do que no sexo feminino, devido à concentração desse hormônio. Então, o tratamento tem que ser diferenciado, né? Digamos assim, quando vai se fazer um treino, por exemplo, a mulher precisa de um treino bem diferenciado em relação ao homem. Como que a gente consegue melhorar essa capacidade de ganho de massa muscular, Rodolfo, por sermos mulheres? Justamente, né? O que acontece é que a gente não pode fazer um treinamento voltado para a parte de carga, para a parte de peso, porque se a mulher tem dificuldade em puxar peso, ela não vai se sentir confortável treinando grandes cargas, até porque a evolução de cargas com ela não vai acontecer como acontece no sexo masculino. Então, quando se trata de mulheres, o ideal é que a gente faça treinamentos mais voltados para a resistência, treinamentos também que envolvem mais de um movimento, né? Porque essa é a característica do hormônio feminino, ser resistente. Mulheres são muito mais resistentes do que os homens, com certeza. E essa baixa de testosterona que você falou anteriormente também não é um motivo para a gente decidir não treinar mais, né? De repente perder aí a motivação. Não, até porque o tônus muscular ele vai acontecer, só que o volume que a mulher vai ganhar não vai ser igual ao do homem. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa começa a treinar lá com o namorado, com o marido, e aí dali 4, 5 meses ela percebe que a evolução do marido, né, do companheiro, foi muito maior do que o dela, em termos de massa muscular. Porém, ela também teve evolução, né, num nível menor. Né? A parte de tônus muscular não está diretamente relacionado com a testosterona, né? E a academia também ela não vai trazer somente os benefícios do ganho de massa muscular. A gente tem vários outros benefícios relacionados à qualidade do sono, à disposição do dia, tá? A força para realizar as atividades do cotidiano. Né? Então, não somente a hipertrofia em si também é a parte da musculação, ela traz vários outros benefícios. Sim, e também tem que ficar, agora que você falou do sono, talvez associar uma ótima alimentação, também talvez a alimentação influencie no ganho de massa muscular. Tem que também ver se muitas vezes a pessoa está fazendo tudo certinho, mas se alimentando errado, de forma errada. Sim, é que muitas vezes a pessoa pensa que ela está comendo de forma certa, de forma correta. Né? E a alimentação ela tem tudo a ver com o tônus muscular. Né? Se a pessoa faz uma alimentação que não está cruzada com o tipo de treinamento que ela está realizando, ela não vai desenvolver tônus muscular, não vai ter hipertrofia. Né? A orientação com um profissional da nutrição ele é extremamente essencial para que aconteça a hipertrofia no corpo dessa pessoa, não tenha dúvidas disso. E o que deixa uma mulher motivada para treinar? Pela tua experiência, você que acompanha muitas mulheres, o que você acha que mais motiva uma mulher a treinar? A mulher ela tem um diferencial entre o homem, né? A mulher ela é extremamente coletiva. Então ela gosta de fazer atividades que envolvam mais pessoas. Né? Então a musculação, muitas vezes a pessoa vai sozinha e acaba desistindo. Né? Então a questão de achar um parceiro de treino é muito interessante. Não necessariamente precisa ser o namorado ou o marido, né? Pode ser amiga. Ou a gente pode optar também por modalidades coletivas,
como a gente tem aí, né, a parte do crossfit, a gente tem a parte de danças, hoje tem muita parte de bootcamp também, que são esportes, modalidades extremamente coletivas e a mulherada adora, porque daí elas começam a interagir mais entre elas e assim elas vão marcando coisas, reuniões, encontros, cafés, o que vai tornando essa dinâmica muito mais prazerosa e fazendo com que ela tenha vontade de continuar fazendo a atividade física. Então essa é uma dica, né, para que a mulher que quer treinar direitinho, que ela de repente se socialize lá melhor com quem está frequentando também a academia com ela. Sim, sim, né? Os homens não têm essa dificuldade, né? O homem normalmente ele entra quieto na academia, sai calado e se não tiver ninguém treinando perto dele, para ele é melhor ainda, né? Melhor ainda que não vai fazer ele perder o foco, não é? O homem ele é extremamente individual, né? As mulheres não. As mulheres elas precisam de mais atenção. Então a gente tem que pensar nessa parte de ter alguém junto é uma parte muito importante. Esportes coletivos também são parte muito importante também. Tem algum tipo de atividade que você recomenda para as mulheres dentro de uma academia, os exercícios mais indicados que elas têm que fazer para trabalhar o tônus delas? Assim, a musculação, a parte de tônus, a gente só vai adquirir através da musculação, né? A atividade física em si, ela vai trazer todos os benefícios que a gente já citou, mas a parte de ficar durinha, aumentar coxas, aumentar glúteos, a gente tem que trabalhar a parte de musculação, a parte de exercícios contra-resistidos, que a gente chama peso, né? Senão, não vai aumentar. Quais são os melhores movimentos? Agachamento. Agachamento, com certeza, é o exercício que vai te dar melhor qualidade em todos os sentidos, tanto de muscular quanto de benefícios cardiovascular também. Não, e o agachamento é algo que você pode até fazer em casa, né? Não precisa nem ir para academia. Por isso que eu fiquei pensando, eu achei que você ia falar algum aparelho específico dentro da academia, quais dos aparelhos que tem que fazer. Mas o agachamento é algo que se você souber a posição, né, a postura correta, você faz em casa. Não, até porque todos os equipamentos de musculação, eles meio que refletem os movimentos naturais do corpo, né? Então, o corpo em si, ele não tem muito que ser feito o que não é natural dele. E o agachar e levantar, com certeza, é um movimento que pode ser feito em qualquer lugar, né? Seja na sua casa, seja no parque, ou seja na academia. A diferença é que na academia a gente consegue fazer o movimento com aparelhos, com equipamentos, com peso e com instrutores também. Bom, Rodolfo, eu acho assim que, para finalizar, acho que a gente tem que ter uma constância, né? Não adianta também fazer uma academia bem feita por um tempo e parar. É necessário ter, portanto, uma frequência. Qual seria o ideal de frequência para a musculatura? 3 vezes por semana, 2? Veja, isso é algo muito importante. Isso é algo que eu diria assim que é o X da questão. Quando as pessoas vão iniciar a atividade física, parece que elas querem iniciar como se já tivesse feito atividade física para o resto da vida. E aí elas se matriculam na academia, vão de segunda a sábado. De vez em quando, no domingo, ela ainda vai fazer atividade física no parque. Qual que é a chance de uma pessoa que nunca fez atividade física parar? É muito grande. Porque daí o que acontece? Ela sai do zero e já vai direto para o máximo que ela consegue fazer de atividade física, então a chance dessa pessoa parar é muito grande. Né? Se a gente fosse falar de uma frequência ideal para uma pessoa que nunca treinou antes, 3 vezes na semana já seria o ideal e seria o suficiente para causar benefícios no corpo da pessoa e conforme o tempo for passando, a gente ia aumentando gradativamente essa quantidade de vezes que ela vai fazendo atividade física. Até que ela chegue e se sinta confortável em estar fazendo lá 5, 6 vezes por semana atividade física. Mas isso ao longo do tempo, não é começar e já fazer 6 vezes por semana atividade. Tem que ter essa consciência, portanto, Com né, certeza. Rodolfo? Com Rodolfo, certeza. muito obrigada pela sua entrevista aqui, ajudou bastante, volte outras vezes, tá bom? Ah, pode deixar. Espero voltar mesmo. Olha que maravilha, hein, meninas? Vamos começar a colocar em prática, então, essas dicas desde já, não é? E agora você vai conhecer um pouco sobre a Thai Massage, que vai além de ser somente terapêutica e relaxante. Ela traz diversos benefícios para o nosso corpo e mente. Olha só! E ninguém melhor para conversar com a gente sobre a Thai Massage que a Carol Castro. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, meu querido. A Carol, gente, ela é esteticista, é cosmetóloga e ela é também especialista em Thai Massage. Você morou 2 anos na Austrália e trabalhou com massagem tailandesa, é isso, Carol? Isso, eu fui fazer um intercâmbio para somente estudar inglês
E acabei trabalhando na área durante 2 anos no spa tailandês, onde a minha ex-chefe tailandesa me ensinou tudo sobre a Thai. Olha que maravilha, e você estudou também na TCC School Bangkok. Isso, depois do intercâmbio de 2 anos, eu fui para Bangkok e fiquei 15 dias lá, visitando a Ilha Sul, o Norte, e aí eu fiz o curso da Traditional Thai Massage. Não, então ninguém melhor do que a Carol para conversar com a gente sobre a Thai Massage. O que é a Thai Massage, Carol? A Thai Massage ela é uma técnica milenar, a história é um pouco mística, o Dr. Shivago, que fazia massagem em Buda, trouxe ela da Índia para a Tailândia. Então ela é uma massagem terapêutica, relaxante, uma massagem feita no corpo inteiro. Na Tailândia, ela é realizada, a traditional Thai, ela é realizada no chão, a pessoa, o cliente com roupa, e usando só movimentos de stretching pressure point, ou seja, só movimentos de alongamento e pressão e descompressão nas 100 lines, são linhas energéticas. Linhas energéticas. Bom, aqui no Brasil você deve ter feito uma adaptação ou você também atende no chão? Eu atendo no chão também, mas de uma forma mais ocidental, e a gente gosta, né, com óleo, feito na maca. A tradicional mesmo na Tailândia ela é feita no chão e sem óleo. Essa é uma técnica mais ocidental, que é a técnica que eu utilizava na Austrália, no spa lá, e é onde é mais comercial mesmo, porque culturalmente falando, o Ocidente, a gente prefere uma massagem na maca, com óleo, né, com mais toque da mão. A tradicional na Tailândia ela é feita com muito alongamento, então ela é um mix de técnicas. A gente utiliza várias técnicas, só que realizada na maca e com óleo. E é bacana porque você sobe na maca, né? Você fica em cima da maca junto com a paciente. Como é que é isso? Sim. A gente sobe em 4 apoios, né? Um dos steps da Thai Massage, no primeiro momento, que a gente chama de warm, que é o aquecimento, a gente vai introduzir essa massagem para o cliente falando, relaxe. Então a gente sobe em cima, a gente chama de caminhada de pata de elefante e vai fazendo pressão em alguns pontos específicos para induzir o relaxamento do cliente. Então a gente faz esse primeiro step, às vezes pode ser que você escute um estralo bem gostoso, que a gente vai colocar o que não estava no lugar, e depois a gente passa no segundo step para a massagem com o óleo. Com óleo? É um óleo quente que vocês colocam? Como é que é? Assim? Depende. No inverno a gente aquece o cobertor, deixa o ambiente bem quentinho para tudo induzir realmente o cliente ao relaxamento. Então o ambiente ele tem que estar aquecido, a maca tem que estar aquecida, as mãos tem que estar aquecidas, para a gente começar a massagem e o cliente relaxar. E quais os principais benefícios, todos? Conta pra gente de uma massagem dessa. Como a massagem, a Thai Massage é uma massagem terapêutica e relaxante, ela vai muito além do relaxamento. A gente trabalha com movimento de alongamento para melhorar a flexibilidade, mobilidade. Então a gente trabalha com articulação, com músculo, com tendão, com tudo. É uma massagem da cabeça até o pé. Então ele vai te ajudar no teu sono, na liberação hormonal dos hormônios da felicidade, dopamina, ocitocina. A gente sabe quando a gente está com cortisol alto, às vezes o teu funcionamento do corpo ele não tem desempenho normal. Então quando a gente diminui, né, ele começa a reagir a favor de você e não contra. Então a massagem ela vai te ajudar com todo o teu sistema, com todo o teu organismo, sistema linfático, circulatório, digestivo, respiratório. Maravilha. E quem que pode fazer? Há alguma restrição também, de repente, quando alguém chegar lá, se tiver algum problema de saúde, que acabe restringindo ou não? Na Tailândia, a Thai Massage ela é feita uma massagem de cura, é um healing, ou seja, você encontra em hospitais, você encontra o que a gente tem aqui de farmácia, lá tem casa de massagem, tem bastante casa de massagem. Então é cultural. Aqui, a gente faz uma fichinha de anamnese primeiro, né, para ver o estado de saúde da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, gestante, a gente só indica drenagem linfática, né, pelo momento que a mulher está passando. Câncer, hemofilia, trauma. Então a gente vê um histórico do cliente, né? De como que tá a saúde dele, para daí ver se é indicado ou não a Thai Massage ou outra massagem, né? Todas as massagens que a gente trabalha no estúdio tem a Thai, mas ela é muito individual de cliente para cliente. A gente trabalha com a sua queixa, com o seu objetivo, o que você precisa. Então, normalmente, a gente faz massagem em criança, homem, mulher, mais gestante, a gente fica com a parte da drenagem linfática, e pessoas com câncer, hemofilia, com queimaduras, feridas expostas, a gente encaminha para um profissional
especializado, né, nisso, não? Para tratar antes até, Uhum. né? Até para não entrar em contato. Agora, me explica o que são essas linhas energéticas que você falou anteriormente para a gente aqui. Eu costumo falar para o meu cliente que as 100 lines, elas se originam no umbigo e basicamente é como se o nosso corpo fosse um rio. E quando esse rio ele não flui naturalmente, acontecem as patologias, as doenças. E quando a gente faz a massagem e desbloqueia esse rio, ele começa a fluir normalmente. Então acaba melhorando todo o teu organismo, né? As 100 lines, elas são linhas energéticas. Então, basicamente, a massagem te ajuda a melhorar teu fluxo energético, a tua energia vital, para você se sentir mais disposta, teu sono melhorar e para você ter uma qualidade de vida melhor. São pontos no corpo humano, então. Isso, eles se originam na cavidade umbilical. A gente tem mais de 72 mil pontos. Nossa! No corpo inteiro. Então, basicamente, Valquíria, quando a gente sensibiliza esses pontos, acontece, bioquimicamente falando, a gente libera proteína, enzima, e a gente atua no órgão, por exemplo, que precisa, sabe? Por exemplo, a cliente às vezes relata uma dor num ponto, é o fígado, como se todo o nosso organismo tivesse escrito nesses pontos. Entendi. E tem uma frequência que tem que se fazer uma massagem ou uma apenas já basta e já ajuda o suficiente? Como é que é? A gente sempre deixa o cliente bem à vontade para ele voltar quando ele quiser e quando ele sentir necessidade. A Thai Massage, na primeira sessão, na anatomia palpatória, a gente faz uma avaliação e dependendo do cliente, se ele estiver muito tenso ou com algum problema, enfim, dependendo da fichinha de anamnese, a gente faz uma indicação. Às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês. Então isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Ótimo. Carol, adorei a entrevista, conhecemos um pouquinho mais sobre o seu trabalho aqui também, né? Prazer. Muito sucesso para você e até a próxima. Obrigada. Que delícia de massagem, né, gente? Eu tô precisando. E você aí em casa? Bom, gente, o Valquíria Melnick de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite bem a sua semana, tá? Fica com Deus, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchau, tchau!